Glória a Deus, amados. Desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando em cada coração neste momento e sempre. Queridos, quero deixar uma palavra de fé, uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E ela se encontra aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11, que nos diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajustando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ali já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra o céu, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e o moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel no seu dedo e alparca nos seus pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Meus queridos, vimos na palavra de Deus o exemplo de um homem ainda jovem, né, que habitava na casa da sua família com seus pais e também com mais um irmão. E chega um tempo que aquele jovem ele acha que precisa viver a sua vida ao seu modo, ao seu estilo, à sua vontade, da maneira que o seu coração desejava. Ele chegou a um tempo que já sentiu-se incomodado na casa do seu pai, onde ele tinha tudo, tinha conforto, tinha bens, né? Tinha melhor comida, água fresca, enfim, tudo que um ser humano precisa para viver de uma forma confortável. Mas o fato de estar na casa do seu pai lhe incomodava. Ele achava que precisava viver a sua vida ao seu modo, segundo o desejo do seu coração. E o que ele faz? Ele chega para o seu pai e pede a parte da herança que lhe pertence, já que aquela herança seria dividida com ele e seu outro irmão. Ele sendo o caçula, né? Ele pede a parte da sua herança. Ele não esperou o tempo certo, porque os filhos herdam a herança quando os pais morrem, mas ele não aguardou o momento certo. Houve ali uma precipitação, ele se precipitou em querer a sua parte da herança. E o pai não contestou, o pai não reclamou. O pai pegou a parte da herança que lhe pertencia e deu para ele, e ele
foi embora mundo afora. Olha só, querido. Isso acontece com os filhos de Deus. A pessoa um dia se converte, Deus muda a sua vida, Deus transforma a vida dessa pessoa, ela passa a viver na presença de Deus, vivendo sobre as maravilhosas, ricas e abundante promessa de Deus. Deus liberta ela das cadeias do inferno, cura as suas enfermidades, sara as suas feridas, dá a ela uma nova vida. E chega um tempo que essa pessoa ela se incomoda, ela acha ruim ou por algum outro motivo ela deseja viver a vida segundo o desejo da carne, segundo os desejos do mundo, e abandona a presença de Deus. Ou seja, ela deixa uma zona de conforto, ela deixa o palácio, que é a presença de Deus, onde ela tinha tudo do melhor, e vai para o mundão. Só que, amados, todos aqueles que deixaram a presença de Deus pagaram um preço tremendo. Porque se na presença de Deus eu tenho luta, se na presença de Deus eu enfrento batalhas, se na presença de Deus eu enfrento os levantes do diabo, mas com a certeza de vitória, com a certeza de que ali eu estou debaixo de uma proteção, eu estou sob a proteção de Deus, que mesmo diante de todas essas lutas, mas eu tenho a garantia da vitória. Imagine no mundo sem a presença de Deus na sua vida. A pessoa só vai perecer. Ela vai padecer necessidade. Não só necessidade física, financeira, como também espiritualmente falando. Ela vai sofrer agora os ataques do inimigo, mas não vai ter uma proteção. O diabo vai lhe pisar, vai lhe maltratar, e ela não tem a proteção, porque um dia ela deixou a proteção, que era a presença de Deus. E isso aconteceu com aquele filho pródigo, né? Ele abandonou a presença do seu pai, ele abandonou a segurança da sua casa, ele abandonou que ele tinha o conforto da casa do seu pai para viver a sua vida, mas ele se decepcionou. E chegou ao ponto de, diante daquela grande fome, sem dinheiro no bolso, ele desejar até comer a comida dos porcos. Ou seja, ele deixou o maná que tinha na casa do seu pai para viver de migalhas, e ainda assim não lhe davam essas migalhas, que era a comida dos porcos, não davam para ele. E isso acontece quando a pessoa deixa a presença de Deus. Ela se torna agora como uma bola na mão do diabo. O diabo leva ela para onde quer que deseje. Ela se torna como uma folha seca levada para o vento. Ela não tem um ponto de referência. Ela não tem uma direção a seguir. E talvez você, por ter abandonado a presença de Deus, está vivendo dessa maneira. Mas houve uma virtude naquele jovem. Quando ele começou a sofrer, quando ele se decepcionou diante da sua escolha, ele reconheceu que estava equivocado. É o que você precisa reconhecer. Que você se equivocou, que você se enganou em deixar a presença de Deus, alegando porque as lutas, alegando os problemas, alegando, quem sabe, a perseguição por causa da palavra, alegando os conflitos familiares por causa da palavra. E agora você precisa reconhecer que está equivocado, que está equivocada, e que precisa voltar para a presença de Deus, precisa voltar para a direção. Porque assim como o lugar daquele filho estava garantido na casa do seu pai, o seu lugar na presença de Deus está garantido também. Então, a virtude daquele homem foi o que? Reconhecer que ele se equivocou e que precisava voltar para a casa do seu pai. Mas de que maneira? Com humildade. Se houve arrogância quando ele pediu a parte da sua herança para ir embora, agora haveria humildade em voltar para a casa do seu pai. E é o que tem que haver em cada um das pessoas que deixaram a presença de Deus, que se desviaram do caminho, reconhecer que erraram,
reconhecer que a escolha foi equivocada, reconhecer que está sofrendo e que sem a presença de Deus não tem a mínima chance de vencer e precisa pedir perdão, se arrepender e voltar para a casa do pai. E foi o que aquele filho fez. Ele voltou para a casa do seu pai, ele disse para o pai que o que ele havia cometido, ele não era digno nem de ser tratado como um jornaleiro, né? E que se arrependeu e que o pai permitisse ele voltar a entrar dentro da sua casa. E o pai não o rejeitou. O pai o abraçou, o beijou, colocou um anel no seu dedo que era sinal de honra, né? Matou o melhor gado que ele tinha para receber o seu filho que um dia se perdeu, mas que foi encontrado. Ou seja, houve uma festa. O pai o aceitou, o pai o abraçou e celebrou uma festa pela volta do seu filho, que um dia se perdeu, mas que se reencontrou. Da mesma forma é com você. Você que está ouvindo esta mensagem, e talvez você esteja distante da presença de Deus, talvez você precisa voltar para a presença de Deus. Você reconhece que está sofrendo, você reconhece que sem a presença de Deus na sua vida, você não terá chance de vencer. Você abandonou o seu ministério, abandonou aquele serviço que Deus te deu para fazer. Então reconheça que você fracassou. Entenda que o Pai está com as portas abertas, está de braços abertos para te aceitar novamente e que vai haver festa no céu quando você voltar para a presença de Deus para assumir a sua posição de honra. Aquele filho havia deixado a posição de honra que ele tinha, mas um dia ele reconheceu. O que é importante é isso, é reconhecer que fracassou, reconhecer que se equivocou e retomar a caminhada. Foi o que aquele filho fez. E é o que você precisa fazer. Retomar a caminhada, retomar o serviço que Deus te deu para fazer na obra dele, retomar a caminhada da tua salvação com Jesus Cristo, porque ele tem grandes coisas e para acrescentar sobre a sua vida. Entenda isso. O Senhor está te esperando. O seu lugar não vai ser ocupado por ninguém. Se você deixou vago, ele continua vago, porque o Senhor espera você voltar para a presença dele. E ele está dizendo: vem, filho amado, vem que eu vou te abraçar, eu vou celebrar uma festa pela sua presença. E que você possa tomar essa decisão e continuar vivendo uma vida na presença de Deus. Eu quero deixar para você um hino para você meditar e logo após estarei voltando para orar por você. Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Também não me interessa, pois não foi pra isso que eu vim aqui. Eu preciso lhe dizer que a igreja sente falta de você. Jesus Cristo veio especialmente para te receber. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando para você voltar. Ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber.
a tua cruz, irmão, é tão pesada e não podes carregar. Venha junto, caminhando lado a lado, que eu te ajudo a levar. O importante é que você retorne hoje ao lugar que é teu. Vem agora descansar a tua alma nos braços de Deus. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Oremos em nome de Jesus. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus querido, Deus amado, neste momento eu coloco essa pessoa que por algum motivo, por uma oferta do mundo, por não ter suportado as lutas, as aflições que nos sobrevêm por causa da Tua palavra e deixou a Tua presença, Senhor. Ela achou-se cansada de Te servir, deixou cansada de trabalhar, achou-se cansada de trabalhar para Ti e por isso ela resolveu desistir da caminhada. Mas eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abençoe essa pessoa, para que o Senhor venha quebrar as algemas, as cadeias, os grilhões do inferno que lhe aprisionaram distante da Tua presença, meu Deus. Levanta ela para ela retomar a caminhada, que ela venha entender, Senhor, que é necessário ela voltar para Ti, ela voltar ao primeiro amor. É necessário que ela entenda que o Senhor está de braços abertos, aguardando ela voltar, Senhor. E que ela retorne hoje para a Tua presença. Ela retorne hoje, meu Deus, para tudo aquilo que ela deixou para trás. E que ela prossiga a caminhada espiritual da fé em direção ao alvo que lhe aguarda, que é a sua salvação, meu Deus. Pai, guarda ela de todo mal, guarda ela dos projetos, dos planos do inimigo. Essa pessoa também, Senhor, que está sentindo uma frieza espiritual e dentro dela, Senhor, está pedindo para ela desistir da caminhada, para ela deixar tudo e sumir, meu Deus. Eu oro repreendendo toda esta ação maligna, toda essa influência do inferno na vida dela e declaro ela liberta para prosseguir a caminhada em nome de Jesus. Pai, se há uma obra de enfermidade, se há um conflito na família, entra com providência agora, Pai, derramando a paz, derramando a unção da cura, da libertação sobre a vida dessa pessoa que juntamente comigo está orando, está pedindo em nome de Jesus. Dá ânimo para ela continuar, dá forças para ela prosseguir e que Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja conduzindo ela na direção, orientando, dando ela discernimento, dando ela sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo esta mensagem, eu desejo que esta mensagem ela venha verdadeiramente trazer uma direção para você. E que você escolha por seguir a Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Que Deus te abençoe abundantemente, assim também como a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.